Muito boa tarde, amigas e amigos. Mais uma edição do Oração Ação. Já são algumas centenas, mais de 1 milhar de encontros, mais precisamente 1.324. Um orgulho, 4 anos ininterruptos. Como tivemos alguns dias onde não foi possível fazer, um pouco mais do que 4 anos. Muito bom olhar para trás e vislumbrar essa persistência. Persistência, perseverança é um dom incompreendido, uma virtude pouco considerada. Mas a verdade é que sem disciplina, sem perseverança, sem persistência, a gente não consegue nenhuma aquisição. Tudo que a gente aprende de estalo, digamos assim, na verdade não aprendeu. Apenas lembrou. Era uma habilidade já conquistada de outras vidas que estava no inconsciente e que, mediante um gatilho, emergiu novamente. Isso não é aprendizado, é lembrança. É conscientização, se você quiser. O aprendizado realmente exige disciplina, exige perseverança. E é tão importante que Jesus, no sermão profético, situou nesse ponto o divisor de águas, dizendo assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vejam, meus amigos, não é uma bondade, não é uma santidade, não é a produção de milagres, paranormalidades ou mesmo de mediunidades que nos capacitará, que nos habilitará a entrar no reino dos céus. Mas sim a boa vontade, paz na terra aos homens de boa vontade. Se nós perseverarmos na busca, seremos mais do que outros que alcançaram alguma virtude e se paralisaram, e se orgulharam, e se arrogaram posição especial. Devagar e sempre, persistência, perseverança, disciplina. Saibamos festejar a virtude conquistada aqui, saibamos transbordar essa virtude do oração-ação para diversos aspectos da vida. Se você aprende uma ciência, uma arte, se você está fazendo um curso, descortinando um aspecto diferente, qualquer aquisição real, qualquer aprendizado real exige essas qualidades, e o que nós exercitarmos aqui poderemos, claro, deveremos usar em outras aquisições. Então, parabéns a cada um de vocês que estão aqui no Facebook, no YouTube. Parabéns a cada um de vocês que estão aqui nos assessorando espiritualmente, aprendendo também aqui junto conosco, porque eu tenho certeza que existem espíritos instrutores, existem espíritos auxiliares dos instrutores e existem espíritos que estão aprendendo como nós, conosco, com os amigos instrutores. Muito bom persistirmos, estarmos juntos, nos confraternizarmos. Essas virtudes são realmente alentadoras, animadoras, extremamente úteis para esse momento que nós vivemos.
Muito bem, hoje vamos falar sobre mediunidade e espiritismo. O espiritismo pode-se dizer que veio à luz da sociedade com a publicação do livro de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Foi a partir dali que o espiritualismo, que depois assumiu o nome, a nomenclatura de espiritismo, foi ali que surgiu o espiritismo. E a mediunidade? E a mediunidade? Em que momento a mediunidade surgiu? Alguém pode questionar. Há relatos arqueológicos da mediunidade. Há fortes indícios, para dizer o mínimo, que se trabalhava com mediunidade no Antigo Egito, na Índia, na China. A existência e a caça às bruxas promovida pela Igreja Católica reprimia não apenas a paranormalidade, mas também a mediunidade. Quando se fala que Jesus expulsava demônios, precisa-se entender a palavra demônio. Que Sócrates, 500 anos antes de Jesus, falava frequentemente do seu daimon, que era, na verdade, seu espírito protetor. Daimon, a palavra grega que deu origem a demônio, significava, antigamente, apenas isso, espírito. Então, quando se fala nos evangelhos que Jesus expulsava demônios, certamente se indicava que Jesus tirava, encaminhava, orientava espíritos perturbadores. Ele deu lições como: se o espírito mau é retirado de uma casa, ele até sai, perambula por aí, mas se a casa permanecer arrumada para ele, ele volta com outros 7, de forma que a segunda situação será pior que a primeira. É uma magnífica orientação sobre a questão da influência espiritual, que indica, para quem tiver olhos de ver, que apenas a ação externa de um sacerdote, de um curandeiro, de quem quer que seja, pode sim retirar um espírito que esteja influenciando negativamente uma pessoa, mas que se essa pessoa não promover uma mudança, não avaliar a si mesma, em si mesma, o que nela deu a liga, deu a conexão, qual foi a má sintonia que estabeleceu a péssima conexão com os espíritos, ora, eles voltarão. É como uma casa muito suja, que junta ratos e baratas. Se você colocar veneno, você matará alguns dos bichos, mas se não limpar a casa, eles voltarão. Não os mesmos, porque estarão mortos, mas outros ratos e outras baratas voltarão. Essa casa mental, essa casa dos pensamentos e dos sentimentos, precisa se alterar para que a saída dos espíritos influenciadores negativamente seja mais duradoura, não seja meramente paliativa. E tudo isso foi instruído por quê? Porque havia influência espiritual.
havia obsessão, possessão ao tempo de Jesus e ao tempo de Sócrates e ao tempo do Egito, 5.000 anos antes de Jesus. Ou seja, com características diferentes, porque a humanidade veio se transformando, o fato é que a comunicação entre espíritos sempre aconteceu. O que foi que Moisés fez no Alto do Sinai, quando trouxe os 10 mandamentos? Não foi uma psicografia? Não foi um agente espiritual que lhe transmitiu os 10 mandamentos? São inúmeros os relatos e os indícios que sugerem fortemente a realidade espiritual. O xamanismo, primeira religião da Terra, que ainda é a religião dos chamados povos originários, os índios, os aborígenes, eles são marcadamente, as expressões xamânicas são marcadamente espiritualistas, promovem rituais, práticas de comunicação com os espíritos. Estude, busque. Portanto, não apenas não foi inventada por Allan Kardec 1.800 anos depois de Jesus, como já existia ao tempo de Jesus e séculos antes de Jesus com Sócrates e séculos antes de Sócrates no Egito e séculos antes do Egito com o xamanismo. Então a mediunidade, ela antecede em milênios o espiritismo. Quem supuser, imaginar que foi o espiritismo que trouxe a mediunidade para a Terra está muitíssimo enganado. Que combatendo o espiritismo combate a mediunidade, ou combatendo a mediunidade acaba com o espiritismo, precisa saber, nós todos precisamos saber que são eventos importantíssimos que interagem numa revelação, em várias revelações e na revelação espírita também, mas que a mediunidade antecede o espiritismo, sendo apresentada por cada um desses universos, Grécia, Egito, xamanismo, com ritos particulares, e o ganho do espiritismo, da mediunidade no espiritismo, foi que o espiritismo veio à Terra após o advento das ciências, do positivismo, da filosofia, da ciência objetiva, pegando a humanidade já com uma sistematicidade no conhecimento como nunca tinha havido na história. E pôde, por causa disso, estudar o fenômeno mediúnico, organizar, sistematizar, codificar o fenômeno mediúnico, a reencarnação, a lei de causa e efeito, sem os ritos, sem as roupagens, sem os acréscimos que as diferentes culturas colocaram e que não eram absolutamente imprescindíveis para o conhecimento da espiritualidade, do espiritualismo. O espiritismo é, portanto, a lei do karma, a mediunidade, a lei de causa e efeito, despida dos ritualismos, dos excessos místicos e, ao mesmo tempo, revestida com a sistematicidade racional vinda
da abordagem científica. O próprio Kardec, discípulo de Pestalozzi, um maravilhoso pedagogo, até hoje muito influente, ele tem livros científicos na França, Allan Kardec, não como Allan Kardec, mas como professor Rivail. Ele era um cientista, tanto é que por isso cumpriu com tanta capacidade a organização da revelação ditada pelos grandes espíritos, fazendo perguntas numa ordem lógica, em capítulos, numa sequência, tão úteis para todos aqueles que tiverem a coragem e o não fanatismo de, pelo menos, investigarem o Espiritismo. Todos que fizerem isso vão se surpreender com a lógica, com a racionalidade empregada na codificação. A pergunta de hoje, que reúne mediunidade e espiritismo, nos traz esse conhecimento, essas reflexões e outras muito importantes que nós veremos a seguir. Pergunta 407, livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. É perguntado o seguinte para Emmanuel: para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, para que alguém se convença da veracidade da revelação espírita, bastará recorrer a um bom médium? Em suma, quem tiver contato com um fenômeno mediúnico aprendeu tudo do Espiritismo? Vejamos a resposta de Emmanuel. Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalhos desta ordem não basta o recurso de um bom médium. Não é suficiente o fenômeno mediúnico. Como também não é suficiente crer no fenômeno cristão, a transformação da água em vinho, andar por cima de mar, multiplicar pães, as curas de doenças até hoje incuráveis, como o mal de Hansen, na época lepra. Quem entender esses fenômenos, entender a veracidade, a possibilidade e até de alguma forma, em alguns sentidos, como eles puderam ser realizados, não estão necessariamente apropriados da revolução moral e ética que Jesus veio trazer. Fenômeno é uma coisa, doutrina é outra. Fenômeno é exterior, é sensorial. Se chega até ele pelos olhos, pela audição, pelo tato. Doutrina, assimilação de uma doutrina, percepção e sensibilização para a fraternidade universal trazida por Jesus, isso é uma conquista toda interior. São muito diferentes os fenômenos espirituais e o espiritismo, como também os fenômenos do Cristo, por si, não garantem a cristianização de uma alma. Tanto é que o próprio Jesus, numa certa passagem, curou 10 leprosos, e quando um deles, que foi curado, todos eles foram curados no meio do caminho, quando um deles, ao se perceber curado, voltou para agradecer Jesus, ele falou: ora, eu curei 10 e só um volta para agradecer. Jesus,
alimentou milhares na multiplicação dos pães, feitas aliás 2 vezes, curou um número indefinido, mas muitíssimas pessoas doentes de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, ancenianos, endemoniados, no dizer da época, influenciados espiritualmente, obsediados. E no momento em que Pilatos perguntou se deveria aplicar a pena de morte a Jesus ou Barrabás, pouquíssimas vozes se ergueram em favor de Jesus. A lição, o aprendizado numa escola, se manifesta exteriormente, o ensino se manifesta exteriormente numa escola, através dos métodos de ensino, dos livros, dos cadernos, das lousas comuns ou digitais, das técnicas de cada professor, da oralidade. Tudo isso é ensino, mas a aprendizagem, ela é toda interior. Ela é de cada aluno. O ensino é do professor, a aprendizagem é do aluno. Não é lógico? Então a pergunta é: para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Claro que não. Diz Emmanuel, os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalhos dessa ordem não basta o recurso de um bom médium. Continua ele. O medianeiro, o médium, não fará milagres dentro da natureza. Faz-se necessário que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor ao bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. Por isso, tão poucos cientistas, tão poucos pesquisadores se aproximaram com êxito do fenômeno mediúnico. Muitas foram as pesquisas realizadas, mas poucas foram realizadas com êxito, exatamente por causa dessa falta de sinceridade. Às vezes até de uma maldade mesmo na pesquisa, que queria tantas vezes apenas desmascarar a falsidade do fenômeno mediúnico. Ou seja, era uma pesquisa pseudocientífica preconceituosa, que não era religião, não era ciência, não era filosofia, não era nada. Era apenas uma violência. Então, repetimos com Emmanuel, faz-se necessário que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, porque ninguém aprende, ninguém desvenda, ninguém pesquisa algo sem a vontade, sem o desejo lúcido e sincero de aprender, possui valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor ao bem, servindo a uma existência, uma vida de retidão e fértil em ações puras. Claro que o bom pesquisador não precisa ser espírita, não precisa ser de umbanda, não precisa ter ideias, ter preconceitos favoráveis à manifestação mediúnica. Se não é bom que tenha preconceitos desfavoráveis, também não é bom favoráveis. Mas que tenha essa sinceridade, essa boa vontade, essa abertura, essa sinceridade, esse amor ao bem e amor ao conhecimento. Isso é imprescindível
Por isso, infelizmente, há tão poucos bons pesquisadores espirituais. Muito bom aprendermos aqui. Vamos saudar os amigos agora. Antes disso, tomar essa energia da pesquisa, do conhecimento espiritual, que inunda agora os nossos peitos, nossos seres, nossas mentes, e transbordar de nós para inundar o mundo, estimulando as melhores mentes a se desafiarem, a desafiarem o conhecimento, a pesquisarem nos livros e na realidade, com os médiuns, sim, mas pesquisando os fenômenos de caráter espiritual que são muito comuns, que estão à nossa volta o tempo todo. Que as boas mentes se abram ao bom conhecimento. Agora sim, saudando os amigos, Enir Cajazeira, vibrando pela amiga Mônica, que a Mônica receba nossas melhores energias, saudando a todos também, a Enir, assim como Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade e Lúcia Galvão, saudando os amigos, dando o seu boa noite. É realmente maravilhoso que a gente esteja aqui, persista aqui e se disponha, se encoraje uns aos outros a essa lucidez, a essa boa vontade, marcas dos espíritos que vão herdar a terra, como falamos ao início, paz na terra, aos seres, aos homens e mulheres de boa vontade. Que nós persistamos até que consigamos alcançar esse maravilhoso status de alma, esse maravilhoso estado de ânimo. Paz e bem, um grande abraço a todos, compartilhem se entender que pode ser útil a mais alguém e até amanhã.